Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Após a pausa de um mês nestes resumos semanais, voltamos novamente esta semana para dar conta do que sucedeu durante os últimos tempos. O mês de agosto ficou marcado por ter sido o mês mais negativo este ano, pelo menos até agora, colocando fim nos índices norte-americanos à tendência ascendente que vínhamos registando desde março deste ano. Já no mercado cambial, vimos o dólar norte-americano inverter a tendência descendente que tinha apresentado desde outubro do ano passado, ao passo que nas matérias-primas, o crudo, que tem estado, digamos, numa lateralidade junto a mínimos, conseguiu fazer recentemente novos máximos do ano, tocando os 84 dólares e 85 cêntimos. Na semana passada destacamos, em termos macroeconómicos, a apresentação de resultados de Nvidia. A fabricante de chips faturou 13,51 mil milhões de dólares no seu segundo trimestre, o que representa um crescimento de 101%, ouviu bem, 101% face ao mesmo período do ano anterior e de 81% face ao primeiro trimestre. Os dados apresentados mostraram basicamente que a procura por chips usados na inteligência artificial continua muito robusta, o que impulsionou as ações da empresa a tocarem máximos históricos nos 502 dólares. Para além disso, a semana passada ficou marcada pelos comentários de Jerome Powell e também de Christine Lagarde no Simpósio Económico Anual em Jackson Hole. O presidente da Fed reconheceu que a taxa real de juros, ou seja, a taxa nominal deduzida da inflação do Banco Central, já está em terreno positivo. Agora, acrescentou que a Fed está atenta a sinais de que a economia pode não estar a arrefecer como esperado, o que significa que pode ser necessário ainda apertar mais a política monetária, ou seja, poderão ser necessárias mais subidas da taxa de juros de referência. A probabilidade de uma pausa nas subidas dos juros já na próxima reunião, a 20 de setembro, mantém-se muito elevada, em torno dos 80%. Agora, a probabilidade de um regresso da taxa, ou melhor, de uma subida da taxa de juros na reunião seguinte, a 1 de novembro, já aumentou para mais de 50%. Em suma, os mercados admitem que a Fed pode repetir o movimento que fez recentemente quando decidiu fazer uma pausa na reunião de junho e depois aumentou as taxas de juros em 25 pontos base na reunião de julho. Quanto a Christine Lagarde, não acrescentou, digamos, nada de novo, afirmando que o Banco Central Europeu manterá os juros em níveis restritivos pelo tempo que for necessário para trazer a inflação de volta à meta de 2% na zona euro. Agora, esta semana destacar-se-á pelo dado do mercado laboral nos Estados Unidos da América, os chamados Non-Farm Payrolls, que será publicado na sexta-feira e promete trazer muita volatilidade aos mercados financeiros. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice norte-americano Nasdaq 100. Observando o gráfico em velas diárias do índice norte-americano Nasdaq 100, é possível constatarmos que durante o ano 2022 estivemos numa tendência descendente, a qual terminou no final do ano passado, início deste ano, quando, após tocarmos mínimos junto aos 10.700 pontos, este índice acabou por inverter a tendência. Inversão essa que deu início então a uma nova tendência, uma tendência ascendente que se tem mantido até aos dias de hoje. Contudo, tivemos uma inversão nos máximos com uma divergência que era identificada comparando os máximos feitos entre junho e os máximos feitos em julho, e isto, ao analisarmos o oscilador, dá-nos um claro sinal de alerta de que a tendência ascendente poderá estar a terminar. Então, o nosso objetivo foi, na semana passada,
procurar uma posição vendedora, uma posição curta, junto a um nível de resistência. Nível este que identificámos com os máximos feitos em fevereiro de 2022, que passou a ser uma zona importante de resistência, dado que em março desse mesmo ano voltou a funcionar como zona de venda. Este ano, quer no mês de junho, quer no mês de julho, já funcionou por várias ocasiões como região de pressão vendedora e por isso mesmo, quando na semana passada acabámos por voltar a tocar nesses níveis, voltámos a ter então uma oportunidade para vender, apostando numa eventual inversão de tendência, dado que a resistência, apesar de ter sido quebrada durante um determinado período, volta a ter uma carga vendedora muito grande, e isto, com todos os sinais técnicos que temos tido, é um claro alerta de que a tendência poderá vir a inverter. Contudo, para a nossa estratégia de curto prazo, aquilo que procurávamos era, acima de tudo, um benefício de curto prazo, desde a zona de resistência entre os 15.300 e os 15.400 até à zona de suporte, onde está a linha de tendência, dando-nos então um benefício de cerca de 3,5%. Com base nos alertas que já mencionámos e também adicionando aqui uma possível formação gráfica que se poderá estar a criar junto a máximos, queremos alertar que poderá a tendência vir a inverter durante as próximas semanas. Agora, essa confirmação terá que ser feita com a quebra da linha de suporte que une os mínimos desde janeiro de 2023 a passar pelos mínimos de março de 2023. E essa região, como ainda não foi quebrada, portanto não poderemos considerar que a tendência inverteu. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou, se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana!